dia a todos, estamos retornando às atividades do Comunidades mais uma vez, e hoje eu tenho a presença muito querida de Vitor Caires, que também, como eu falei a vocês na chamadinha, né, há mais de 10 anos ele é membro do Comunidades, mas antes disso nós já tínhamos conversas e parcerias juntas. Eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar Vitor na banca dele de mestrado e doutorado, com a pesquisa dele inédita, até hoje é inédita, de discutir o drama, né, do teatro com a questão dos videogames, e depois tive o prazer de tê-lo mais perto com a gente no Comunidades Virtuais. É importante vocês saberem que Vitor, além de ser pesquisador, ele também é desenvolvedor. Então, ele está na cena baiana há bastante tempo, né? Muito tempo mesmo. Inicialmente, fortemente com o Grupo Indigente, que é um grupo de desenvolvimento da UFBA, que junto com Comunidades são os dois primeiros grupos, eu acho, que começam essa história aqui na Bahia, e eu acho que de maneira geral, né? É um grupo que tem muitas premiações, inclusive de jogos no SB Games, e depois, então a gente sempre teve essa possibilidade de diálogo, mas depois a gente se aproxima mais, o que trouxe muita riqueza e felicidade para a gente. Vitor é a voz maravilhosa do Guardiões da Floresta, então quem ouve o Guardiões ouve aquela voz deliciosa que nos ajuda a emergir naquele universo, e participou dos cursos de formação na área de game design que a gente oferece, nível de especialização, tem sido companheiro da gente em várias atividades, inclusive no próprio IAC, né, sempre disponível, e agora também vai dar aula no curso de formação de game design pela Benditas, em parceria com Comunidades. Então, Vitor e o Comunidades, tudo a ver. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e a oportunidade de você poder estar compartilhando com a gente suas novas frentes de investigação, né? Ampliando esse olhar em relação à presença dos jogos na cultura e também com outras articulações. Porque ele, não sei se ele vai falar, mas ele também articula com a questão do yoga. Então, tem uma diversidade de frentes na qual ele dialoga com a questão dos jogos. Vitor, querido, a fala é sua. Obrigado, Lin. Eu que agradeço por esse espaço de diálogo que a gente mantém há muitos anos e que gera essas oportunidades de troca que, para mim, também são muito interessantes. E vou trazer hoje uma fala especificamente sobre as plataformas digitais, né, gamificadas para finalidades educacionais, que é algo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, desde que, inclusive, fiz o pós-doutorado em educação com a supervisão de Lean. Foi mais ou menos naquele ano que eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de plataformas gamificadas para a educação, foi 2016. Vou compartilhar com vocês, então, aqui, antes de passar a apresentação, confirmar se está todo mundo me ouvindo mesmo, se o som está bom, se tem algo a ajustar. Pronto, ótimo. Então vamos falar sobre plataformas gamificadas com finalidades educacionais. Lin já me apresentou, trouxe algumas coisas, inclusive, que normalmente antes eu não trazia para o universo da pesquisa, mas a partir de agora eu acho importante trazer porque está muito associado ao que eu tenho pesquisado agora, aos meus interesses dentro do universo da gamificação. Então, como ela disse, eu vim das artes cênicas, fiz tanto o meu bacharelado quanto o meu mestrado e doutorado lá na escola de teatro, mas já pesquisando videogames, pesquisando dramaturgia em videogames. No ano que eu terminei o meu doutorado, eu me tornei instrutor do The Rose Method, que é uma proposta de qualidade de vida e alta performance. Essa é a parte que normalmente eu não trazia nas apresentações do universo de pesquisa, mas nesse momento eu começo a pensar justamente como criar estratégias gamificadas para o desenvolvimento de qualidade de vida e alta performance, especialmente dentro de uma iniciativa que eu comecei recentemente, que é uma escola online do The Rose Method, e ela está muito relacionada com o meu universo de pesquisa atual. Logo em seguida, eu fiz o meu pós-doutorado em Educação e Contemporaneidade com a supervisão de Lean, e foi ao mesmo tempo que eu comecei a criar estratégias de gamificação para a educação. Então, eu trabalhei naquele ano, em 2016,
no projeto Educação Livre, como consultor da Unesco, num projeto que estava ligado à Unindústria para desenvolver, para trabalhar especialmente com jovens com déficits educacionais, jovens de baixa renda. Depois entrei no projeto do Gamifica Senai, que é uma plataforma gamificada para o ensino técnico do Senai, e lá dentro também desenvolvi a gamificação do aplicativo Venda Mais Start, que é uma solução para a indústria. Todos esses dois últimos têm artigos publicados. Quem tiver mais interesse de saber especificamente sobre elas, pode consultar. Eu posso passar o material depois. Vou falar depois das estratégias que eu estou desenvolvendo agora, entre elas essa Poker Mind School, que está em conclusão junto com um coletivo do qual eu faço parte, que é o Elos Coletivo Digital. Algumas pessoas estão aqui presentes. E eu tenho uma empresa de soluções lúdicas e narrativas transmídias. Uma dessas frentes é o desenvolvimento de soluções gamificadas, e trabalho também com desenvolvimento de roteiros para animação, filme, teatro mais raramente, mas pode acontecer. Enfim, eu trabalho especialmente com desenvolvimento de roteiros e com concepção de jogos e gamificação. Hoje eu vou me concentrar especificamente nas plataformas gamificadas. Então, essas três primeiras que eu já mencionei estão realizadas, e nesse momento eu estou trabalhando nesses outros projetos, que é o Poker Mind School, junto com o Elos, o The Rose Method Level Up, que é a minha escola que já está em funcionamento. Nós utilizamos uma estratégia gamificada, mas ainda não tem uma plataforma. A plataforma está sendo desenvolvida em parceria com a escola The Rose Meditation, que é a escola do The Rose Method em Nova York. E nós vamos desenvolver uma plataforma juntos que vai atender essas duas escolas. Bom, passadas as apresentações, conferindo de novo se está tudo certo, acho que está. Vamos falar especificamente de gamificação. Antes de entrar nas plataformas digitais, eu sempre acho importante falar um pouco sobre como entendo gamificação por si, independente das plataformas. Porque é óbvio que nós podemos pensar estratégias gamificadas que não são digitais, ou até que são digitais, mas que não demandam o desenvolvimento de uma plataforma nova. Dando aula, por exemplo, na universidade, eu já cheguei a utilizar estratégias baseadas em planilhas e e-mails. Agora, no The Rose Method Level Up, eu tenho utilizado estratégias baseadas em planilhas e mensagens do WhatsApp, com missões semanais que estão ligadas à proposta de reeducação comportamental do The Rose Method. E isso para dizer que não necessariamente para falar de gamificação a gente precisa falar de desenvolvimento de plataformas, mas nós podemos também, e esse vai ser o assunto de hoje. Ainda assim, é bom a gente pensar de onde vem esse termo. É um termo que ganhou grande popularidade em 2010 a partir de algumas palestras que foram bastante difundidas, mas nesse primeiro momento ele ainda era muito confundido com uma série de outras iniciativas dentro da área de games, como, por exemplo, serious games, jogos pervasivos, jogos de realidade alternada ou alternativa, a depender de como se defina, e playful design. Essas coisas vinham todas no mesmo balaio quando se falava em gamificação. Mas em 2011 a gente teve um artigo de Detterding e mais 3 autores ou 4, que criaram uma definição que para mim é um marco dentro da gamificação, da definição do termo. Existem muitas variações dessa mesma definição hoje em dia, e outros caminhos também para se definir. Mas essa eu acho que tem uma importância no sentido de delimitar bem do que se fala quando nós estamos utilizando o termo gamificação. Obviamente, existem outros modos de se enxergar. Eu mesmo, hoje em dia, até
prefiro mais uma outra, mas essa eu acho que tem uma importância no sentido de delimitação que é muito rica, que é ele traz a gamificação como uso de elementos de game design em contextos que não são de games. E aí, que contextos seriam esses? Pode ser produtividade, finanças, saúde, educação, sustentabilidade, notícias, enfim, dá para pensar elementos do game design para conceber experiências em outros espaços. E tem uma coisa que eu acho muito importante na definição, que ele traz elementos de game design, não elementos de games como outras definições. Porque isso implica toda uma área de conhecimento da concepção dos jogos na construção dessas experiências de outros contextos. Isso, para mim, é muito relevante nesse processo. Porque, às vezes, quando a gente fala de uso de elementos de games em contextos de não games e esquece o game design, a gente acaba pensando em elementos muito superficiais dos games, como pontos, badges e leaderboards. Não é que isso não funcione, existem estratégias que funcionam muito bem utilizando apenas esses elementos, mas para pensar uma experiência de gamificação é importante que a gente pense de uma forma mais ampla, que a gente pense como dentro dessa área de conhecimento e não apenas trazendo elementos superficiais do universo dos jogos para se colocar quase que sem relação com o objeto que nós estamos gamificando. Tudo bem até aí? Ótimo. Então vamos seguir um pouco com noção de jogo, que para mim é outra coisa bem importante quando nós falamos de gamificação. Porque afinal, se nós vamos levar elementos de game design para algum lugar, é importante entender a partir de que definição de jogo nós estamos falando. Existem duas grandes linhas de abordagem da definição de jogo que a professora e pesquisadora canadense, quebecoise, define na sua tese, que é uma abordagem clássica e uma abordagem contemporânea. Ela chama de abordagem clássica a abordagem, por exemplo, de Huizinga, de Kaiowá, que trazem uma série de enumerações de características para definir o jogo. E aí o grande problema desse tipo de abordagem, não que ela não tenha sido muito importante e não continue sendo ainda, mas o grande problema dessa abordagem é que se nós pegarmos qualquer lista de características que seja definida, seja de Huizinga, seja de Kaiowá, que tem alguma diferença, seja as mais recentes, a gente sempre vai encontrar um jogo que fuja dessas características. Então existe uma outra linha de pensamento que define o jogo a partir da experiência do usuário, define o jogo a partir de como o jogador define o jogo. Essa abordagem, para mim, é muito interessante porque ela abre margem para uma série de outras coisas. Ela abre margem para um outro entendimento de jogo, que até pode levar em consideração as características da abordagem clássica. E algo que é muito importante da gente reconhecer é que no texto de Huizinga, ele já traz o jogo como definido pela experiência do jogar. Tem uma parte do texto que ele fala sobre isso. E mais outros pensadores, como por exemplo o filósofo francês Jean-Jacques Derrida, eles concentram todo o pensamento da construção do jogo a partir dessa lógica. Então isso caracteriza uma outra linha de pensamento que tem essa atenção maior no usuário, no jogador. Eu gosto sempre de trazer uma piada que Frasca conta na tese dele, que é a Play the Message, que explica muito bem como é essa abordagem contemporânea dos jogos. Porque Frasca conta uma piada que é popular no Uruguai, em que um homem estava colocando moedas numa máquina de refrigerante e tirando refrigerantes. Ele colocava moeda e tirava refrigerantes. Colocava moeda e tirava refrigerantes. E aí, as pessoas começaram a observar aquilo, porque ele já estava com pilhas de refrigerante diante da máquina. Até que alguém tomou coragem e foi lá e perguntou: mas, rapaz, o que é que você vai fazer com tanto refrigerante? E ele respondeu: não sei, mas eu estou jogando e eu estou ganhando, eu continuo jogando.
A gente ri dessa piada porque a gente acha que ele não entendeu o propósito daquela máquina e que ele estava utilizando para uma coisa distinta daquilo para a qual ela foi projetada. Sim, é verdade, ele está utilizando para algo distinto daquele que foi projetado. Mas, a partir do momento que ele considera aquilo jogo, ele joga. Então, existe ali a atividade lúdica. E isso é muito importante, inclusive, para a gente pensar a lógica da gamificação, que é a gamificação ela não precisa se restringir a uma lógica de construção, de utilização de elementos, mas ela é principalmente a construção de uma experiência. E o entendimento do universo cultural em que o grupo que vai entrar nessa experiência gamificada faz parte, é muito importante para a gente entender o que é que esse grupo considera jogo e pensar a experiência nesse sentido. Eu gosto de afunilar um pouco quando a gente vai falar de gamificação para a definição de game, e eu gosto muito da definição de Kate Saylor e Eric Zimmerman, que diz que o game é um sistema no qual os jogadores se engajam num conflito artificial definido por regras que resultam que tem um resultado quantificável. E isso é muito importante porque quando a gente fala de gamificação, a gente está utilizando esse radical game, que é uma parte mais específica do grande espectro da ludicidade que abarca outras formas lúdicas. A palavra jogo, para a gente em português, assim como no francês, ela tem uma abrangência maior do que a palavra game no inglês. E então, se a gente está usando gamificação, é interessante a gente entender, pelo menos, de onde vem, que significado tem o termo que está no radical dessa palavra. Então, a gente está falando de um tipo de jogos específico que tem resultados quantificáveis, muitas vezes expressos na forma de derrota e vitória. Esses jogos estão muito próximos do que Piaget chama de jogos de regras. Então, dentro do escopo dos jogos, game é um tipo específico. Então, gamificação, a princípio, por isso existem outros autores que trabalham com ludificação, ludicização, a depender de outras questões que são abordadas aí e problemáticas que são desenvolvidas a partir não só do radical, mas também desse sufixo, do sufixo que compõe a palavra, mas eu não vou entrar nisso aqui hoje. Então, é importante a gente entender o que a gente está chamando de gamificação antes de entrar propriamente nas plataformas digitais. Então, por que a gente pode utilizar a gamificação na educação? Muita gente, quando fala de gamificação, se restringe a falar apenas de engajamento, motivação, e a gamificação, assim como os games, ela tem um potencial enorme e complexo que não está restrito também a isso que eu vou apresentar aqui, mas aqui já é um pouco mais do que o universo do engajamento e da motivação. Mas existe, se a gente fala de games, a gente pensa numa quantidade imensa de formas de se estruturar uma experiência e que podem ter resultados muito diversos. Então, aqui tem alguns elementos que são interessantes para a gente pensar por que gamificar uma estratégia educacional. Se nós estivermos falando de educação comportamental, por exemplo, a gente pode pensar na construção de hábitos, já que a estrutura dos hábitos ela é muito próxima de uma série de estrutura de games. Se nós estamos pensando em um hábito que se constitui a partir de um gatilho, se mantém uma rotina e geralmente tem uma situação recompensadora, ao menos no início do hábito, para poder ele se estabelecer. A lógica dos games, ela pode ser muito composta nesse sentido. Ela não precisa ser. A gente pode pensar, por exemplo, nas estruturas de RPG, por exemplo, que são baseadas em porta, monstro, recompensa. É uma estrutura que é muito similar à estrutura da construção de hábitos. A gamificação, assim como os games, de uma forma geral, tem um imenso poder de criar vínculos sociais. Basta pensar nas torcidas de times de futebol, basta pensar para o online, nesse grande fenômeno que são os eSports,
esse fenômeno mais recente que comporta também grandes plateias, que comporta times num universo mais próximo do esportivo, mas também os vínculos sociais que a gente estabelece no próprio jogo, seja através da competição, seja através da colaboração. Às vezes se demoniza muito a competição no universo educacional, quando a competição também pode gerar vínculos sociais. Numa outra oportunidade a gente pode desenvolver um pouco mais disso, mas uma referência interessante para pensar a importância da competição e como ela pode gerar resultados diferentes é o livro Super Better, da Jade McGonigal. Tem um dos capítulos que ela fala especificamente sobre isso. A estrutura dos desafios, que nos games os desafios são pensados de forma a criar uma crescente que é condizente com a habilidade do jogador. E a gente pensar isso dentro do contexto educacional pode ser muito rico. Isso já é abordado, por exemplo, no livro de Paul G sobre o que a educação pode aprender com os games, e nós podemos trazer isso para a educação através da gamificação. Há objetivos bem definidos também são características dos games e que podem estar na gamificação, que são úteis para o processo educacional, assim como o senso de controle, no sentido de que no desenvolvimento dos games, até por ter um objetivo muito bem definido e um desafio estruturado, que é coerente com as habilidades de forma crescente, o jogador ele tem uma sensação maior de controle em relação à realidade cotidiana, do efeito das suas próprias ações. Então, isso gera uma espécie de um círculo virtuoso que alimenta esse processo em que ele faz e tem uma ação coordenada. Estou rindo aqui porque eu me lembrei exatamente de um objeto educacional que eu estou desenvolvendo agora, em que o estudante precisa aprender também que nem todas as ações dele têm os resultados esperados. Então, a gente criou uma solução na mecânica que avisa ele se a resposta foi a tecnicamente mais certa, mas que cria um elemento de sorte para dizer se daquela vez deu certo ou não. Porque, a depender do processo educacional, a depender daquilo que a gente esteja querendo com aquela plataforma, obviamente, tudo isso pode ser repensado de diversas formas ou completamente ignorado. Um sistema de feedback é um elemento também muito importante para pensar plataformas de gamificação e que no contexto educacional pode criar cenários muito ricos de aprendizagem, no sentido de que o estudante consegue acompanhar de uma forma mais gradual e de um passo a passo mais esmiuçado o quanto ele está conseguindo se aproximar desse objetivo ou o quanto ele está se distanciando desse objetivo, entre uma série de outras possibilidades. Um certo sentido épico, que está muito ligado ao universo da narrativa. Os games têm uma característica muito comum, mas que pode também não ser utilizada, que é criar um universo de sentido de grande porte. Então, normalmente você entra no jogo para realizar coisas enormes, para salvar o mundo, para combater forças alienígenas que estão invadindo a Terra, para resolver um problema gigantesco que está ameaçando o mundo no universo de fantasia medieval. Então, nós podemos trazer esse sentido épico que traz para um processo uma dimensão de engajamento bem interessante. Tudo bem até aí? Ótimo. Então, vamos seguindo. Bom, então, para passarmos a criação de plataformas digitais gamificadas. Então, qual a primeira coisa que eu sugiro
definir bem o seu objetivo. A gente, antes de desenvolver qualquer coisa, a gente precisa entender para que essa plataforma vai ser utilizada, qual é o objetivo disso, qual é o objetivo do processo educacional e qual o objetivo de utilizar a gamificação nesse processo educacional. É muito importante que a gente pense, que a gente tenha a noção desse objetivo bem definido durante todo o processo. E entender por que a gente está utilizando determinados recursos e não outros, alinhado com um objetivo que esteja preciso, que a gente saiba, ou um conjunto de objetivos, né? Um objetivo geral, objetivos específicos, assim como a gente faz num projeto de pesquisa. É importante saber para que nós estamos fazendo, aplicando a gamificação e ao que ela serve dentro do contexto, porque afinal a gamificação ela está num contexto provavelmente ela serve a alguma coisa diferente de games que são feitos por si mesmo para o entretenimento, por exemplo. Uma outra coisa a depender da abordagem educacional que você esteja utilizando, mapear as competências, as habilidades, os conhecimentos, os comportamentos que você pretende estimular o desenvolvimento no contexto desse processo de aprendizagem, para poder, mais à frente, desenvolver a estratégia de gamificação de forma coerente com essas competências, habilidades, conhecimentos e ou comportamentos esperados. Por isso que eu acho muito importante a gente pensar lá naquele início, no sentido de desenvolver experiências e não de simplesmente colocar elementos aleatórios que vêm do universo dos games, mas pensar qual a melhor experiência baseado no conhecimento que vem dessa área de conhecimento dos games, de desenvolvimento de games, que pode ser aplicado ao processo educacional. Aí sim, projetar as mecânicas e narrativas apropriadas para isso tudo que a gente falou antes. Então, essas mecânicas, elas precisam ser metáforas desse processo. Elas não podem ser simples. Elas podem, tudo pode, tudo é possível. Eu estou falando de um processo que eu acho mais adequado para o desenvolvimento de estratégias, especificamente de plataformas gamificadas para a educação. Porque a gente pode colocar simplesmente mecânicas aleatórias num processo educacional e isso vai gerar algum efeito. Mas será que é o efeito que nós esperamos criar? Claro que mesmo criando todo esse processo bem amarrado, pensando no objetivo, pensando nas competências, comportamentos, conhecimentos, habilidades que nós queremos desenvolver, pode ser que isso aqui em algum momento não cause o efeito esperado. A gente está pensando, construindo uma espécie de framework para a experiência, mas a experiência, no fim das contas, quem define é o usuário ou quem define é o estudante. Então, por isso, nós vamos falar daqui a pouco desse contato, da inclusão desse estudante, já desde da parte mais inicial da concepção dessa estratégia. Porque eu estou apresentando aqui esse passo a passo de uma maneira linear, mas, obviamente, esse passo a passo não é linear. Isso vai e volta em diversos ciclos ao longo do processo de desenvolvimento. Do meu ponto de vista, é muito importante que a narrativa e a mecânica elas estejam integradas. Por isso que eu coloquei elas num único tópico e não em tópicos distintos. Porque muitas vezes isso é muito comum, inclusive no desenvolvimento de games, não apenas e especialmente nos games educacionais. Muitas vezes a narrativa e a mecânica são totalmente díspares e elas não se reforçam, elas não colaboram, a não ser que isso seja pensado de uma forma proposital. Aí é ótimo. Se você pensa uma mecânica que é díspare da narrativa para criar um efeito estético interessante, uma experiência interessante, incrível. Agora, é diferente quando a gente simplesmente não pensa sobre a relação das narrativas com a mecânica. E isso está voltando isso aqui, que isso para mim é uma parte muito cara do universo do desenvolvimento.
Isso está desde a década de 80 nos textos produzidos sobre game design. Se a gente entra lá na arte do game design, que é aquele texto de 82 de Crawford, ele vai falar de meta em termos de experiência e tema. E vai colocar a meta em termos de experiência, que vai gerar as mecânicas, acima da narrativa, porque a gente vai pensar depois que tema vai ser adequado para exprimir aquela experiência que a gente quer proporcionar ao usuário. Tendo isso, vamos balancear o desafio. Então, como nós já vimos lá em cima, o desafio nos games ele tende a ser construído de uma forma que é coerente com a habilidade do jogador e ele vai ser criado de forma a aumentar gradualmente de acordo com a experiência. Então, se o jogador vai aprendendo determinadas habilidades, nós vamos incluindo novos desafios, sofisticando a demanda para que o jogador aplique essas habilidades no processo. Mas é muito importante fazer isso de forma que ele simplesmente não chegue num ponto, nem que seja fácil demais, e que ele fique entediado, porque ninguém se engaja num desafio no qual não se sente de fato desafiado, assim como ele também não deve passar do ponto no sentido de ficar difícil demais e deixar o jogador frustrado, porque ele não consegue realizar aquele desafio. Por isso é muito importante entender para que público está sendo desenvolvido em vários níveis, não apenas no sentido das competências, conhecimentos relacionados ao processo de aprendizagem, mas as habilidades específicas no trato com o digital, as habilidades específicas e os conhecimentos específicos ligados ao tipo de gênero de jogo que nós estamos desenvolvendo. Então, nós temos aí muita coisa para pensar na construção desse balanceamento dos desafios. Não é à toa que nós temos toda uma área de conhecimento voltado para isso no desenvolvimento de jogos, que é o level design. Então, a depender da complexidade da estratégia ou do jogo a ser desenvolvido, às vezes é importante ter alguém só para pensar nesse aspecto. Criar um sistema de feedbacks eficiente. O sistema de feedback é uma parte central na experiência da gamificação, especialmente quando a gente está falando de sistemas digitais. Então, o estudante precisa sempre ter noção do efeito das suas ações dentro do sistema, e o feedback ele vai ajudar naquele senso de controle, o feedback ele vai ajudar na construção dessa experiência, na percepção do processo de aprendizagem e também na construção da experiência de jogo em si. O feedback é fundamental. Então, dar atenção ao sistema de feedback é um passo fundamental na criação de uma plataforma digital gamificada para a educação. E testes e ajustes o tempo inteiro. Ela está aqui no final, mas ela não é uma fase final. Ela é uma fase que deve acompanhar todo o processo de desenvolvimento. Nós precisamos testar e ajustar desde a concepção, preferencialmente junto ao usuário, e não simplesmente, lógico, isso é uma abordagem, existem outras. Essa é uma abordagem focada no usuário, centrada no usuário. Mas o ideal é que nós, dentro dessa abordagem, nós consigamos ter contato com o usuário desde a fase de concepção. Eu me lembro, por exemplo, no desenvolvimento de uma das estratégias em que eu trabalhei, e quando a gente pensa em estratégias educacionais, a gente tem que pensar não apenas nos estudantes, mas também nos professores. Então, os professores e às vezes, diversos outros atores relacionados ao processo educacional, a coordenação, a direção, quando for o caso. Enfim, tem que pensar todos os stakeholders, as pessoas que têm relação com esse processo, e não apenas o usuário final, mas principalmente o usuário final, que nesse caso não é só um.
não é tanto o professor quanto o estudante. Então, quando nós levamos uma estratégia gamificada para o professor numa determinada ocasião, ele viu que se não tivesse uma determinada função lá, o sistema já nasceria morto, porque os professores não conseguiriam utilizar ou não conseguiriam construir o tipo de avaliação que eles precisavam sem o recurso deles mesmos poderem colocar imagens específicas. Esse era o exemplo. Então, e que era uma coisa que a gente não tinha pensado, porque tinha uma necessidade muito específica da área de conhecimento. Então, é importante desde o início, desde a concepção. Imagine se a gente não tivesse feito isso lá no início do processo. Ia chegar e ia colocar a plataforma no ar e os professores... Ou se a gente resolvesse fazer teste apenas... Isso não foi um teste complexo, com um protótipo para chegar nessa resolução. Isso foi uma conversa com o professor no período inicial. Então, desde o período inicial, no período de concepção, a gente precisa conversar com os atores que estão ali relacionados com esse processo. E ajustando, seja a concepção, seja os protótipos, e aí existem várias abordagens de como você vai ajustar isso, de forma incremental, ou descartando esse protótipo, criando outra, aí é um assunto para uma outra conversa. Mas o importante é avaliar e ajustar em todo caso. E aí, vamos abrir para as perguntas, e aqui tem algumas formas de entrar em contato comigo e com os projetos aos quais eu estou ligado nesse momento. Victor Caio Soluções Lúdicas Narrativas Transmídia é a minha empresa, o site é esse que está aí. Aqui do lado nós temos as formas de contato com o Elos Coletivo Digital, que é um coletivo de pequenas empresas que se aproximam para fazer soluções digitais inovadoras. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos desenvolvendo aquele projeto educacional ligado ao ensino de poker online pelo Elos Coletivo Digital. Nós estamos desenvolvendo também, nesse momento, uma abordagem que não é gamificada, mas voltada para a segurança do trabalho. Então, nós atuamos bastante nesses espaços corporativos de desenvolvimento da educação corporativa e também de outras soluções, não necessariamente só ligadas aos cenários formais de aprendizagem, mas também a outros espaços, a outras formas de conhecimento. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho com o The Rose Method, que também tem uma dimensão gamificada, pode entrar no Instagram levelup.therosemethod. E se quiserem me mandar um e-mail para conversar sobre qualquer um desses temas ou outra coisa, vitorcaires@gmail.com. Então, Vitor, à disposição. muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por essa fala tão rica, tão fundamentada, né, e tão bem ilustrada para que a gente pudesse entender e compreender os conceitos, bem como diferenciá-los. E também conhecer, né? Eu acho que é importante que as pessoas conheçam que as pessoas que teorizam, elas também vão para a prática, né? Então, trazer o contexto no qual você está inserido enquanto desenvolvedor, enquanto pesquisador, enquanto formador, é fundamental. Porque uma coisa que eu acho super importante na nossa trajetória é exatamente esse diálogo que a gente faz entre teorizar e como isso vai dialogar no cotidiano, até percebendo que nem sempre é possível, não é? Então, parabéns pelo seu trabalho, eu estou curiosa para ver a plataforma, muito curiosa para ver. Em breve, em breve. Ainda mais depois você me falou aquilo que eu ia fazer, aí eu fiquei mais curiosa para ver. Então, muito obrigada. Eu vou abrir agora para perguntas, mas eu já tenho duas perguntinhas aqui. Uma, gente, está aberto para pergunta. Quem quiser se manifestar com voz e imagem, seria ótimo. E quem não quiser colocar o texto, por favor, coloque aqui na notas compartilhadas. Em algum momento, logo no início, você falou sobre um autor e uma tese. Que aí, Net está procurando saber qual é o nome da tese que você citou, né, sobre a versão clássica e contemporânea do jogo.
Certo. A autora é Maud Bonenfant, eu posso escrever aqui no chat. Escreva no bloco de notas, Vitor, por favor, Ah, que certo. fica lá. Tá bom. E o nome da tese, alguma coisa ligada a World of Warcraft, mas eu não vou lembrar de escrever. Maud Bonenfant. O nome da tese eu tenho aqui em algum lugar. E até o final eu vejo o nome da tese dela. Obrigada. E Paolo perguntou qual é o nome do filósofo que atualiza a noção de jogo. Que você faz aquele contraponto entre a questão do semântica, né? Em português, em inglês, e aí ele. Sim. O nome do filósofo é Jean-Jacques Henriot. Os livros são muito raros de achar, os livros de Jean-Jacques Henriot. Então é mais fácil a gente entrar em contato com a obra dele a partir de outros autores, especialmente autores franceses e canadenses. Eu sugiro a própria Maud Bonenfant, o professor Sébastien Janvot, que foi o supervisor do meu estágio doutoral no exterior, lá em Metz. Tem um trabalho bem interessante sobre jogos expressivos, o trabalho dele sobre que é o memorial dele que é mais ou menos equivalente àquilo que a gente tem aqui de progressão de carreira, Link, que você fez recentemente. Titular, na UNEB foi para pleno, mas na UF é titular. Isso. Então lá tem um processo parecido e o memorial dele tem um trabalho muito rico sobre isso, vale a pena ler. Esse é em francês, mas ele produz em inglês, então já fica um pouco mais fácil de acessar. A Maud Bonenfant também tem produção em inglês. Tem, inclusive, um livro, uma edição especial de um livro de pensar o jogo a partir de Jean-Jacques Henriot, mas é em francês também. É muito interessante esse universo da língua, como isso define o que é jogo para cada cultura. Como o jogo é definido a partir do idioma, é um trabalho muito rico, que eu não sei se eu gostaria de fazer, não, mas eu gostaria de haver feito. Acho que alguém do estudo de linguagem entrar nesse universo da definição de jogo. Tem algumas coisas. No próprio livro do Huizinga se fala sobre isso. No livro do Jean-Jacques Henriot se fala sobre isso. Mas um trabalho que tivesse uma visão mais especificamente sobre isso, eu acho que ia ser incrível. Isso é bom para startar aqui o desejo das pessoas em investigarem, né, Vitor? Porque aqui tem muita gente, inclusive, que tem trabalhado com gamificação. A gente tem Regina, a gente tem Romero, tem Glória, que também trabalhou com gamificação. E aí eu acho que pode despertar, talvez, o desejo, né, deles de ampliarem isso. Tem mais uma perguntinha aqui. Eu só peço, gente, que vocês identifiquem quem está perguntando, porque aí eu tenho que dizer para Vitor. Então, Vitor, a pergunta é: agradeço pela oportunidade de diálogo e aprendizado. Vemos que a gamificação é algo extremamente demandado pelo universo do marketing empresarial. Qual a sua percepção do tensionamento entre gamificação e educação? Seria o campo educacional muito cauteloso? Quais os limites dessa imbricação que você já identificou em suas experiências? A pergunta é de Massinho. Massinho é professor lá da Universidade Federal de São João del Rei, também é pesquisador da área de jogos. Eu tenho... Primeiro, Márcio, você falou sobre o marketing. E, por exemplo, eu não tenho experiência nenhuma no marketing. Todo o meu processo foi ligado ao desenvolvimento de soluções para a educação. Então, dentro desse período, trabalhando com jogos e educação, ou gamificação em educação, lógico que a gente sabe que existem algumas resistências dentro desse contexto, mas os espaços que eu transitei, eu não tive grandes problemas com isso, assim, do sistema ser muito conservador e não permitir espaço. Mas, óbvio, isso depende
de visão, por exemplo, do diretor, do gestor da instituição de ensino, dos professores, eu acho que uma coisa muito importante é estar conectado com o que aquela instituição, né, e especialmente com o que o grupo de professores e alunos, claro, querem desse universo. Porque às vezes a gente também tem algumas ideias que vêm do universo dos games para levar para a educação e que simplesmente não é o que a comunidade quer. Então a gente precisa reconhecer e dialogar com a comunidade na qual a gente pretende levar uma solução gamificada ou a comunidade que nos chamou para desenvolver. Às vezes, é óbvio que eu já encontrei algumas tensões relacionadas ao universo da gamificação com visões pedagógicas, às vezes, de pessoas que não tinham tanto contato com os jogos e não entendiam que existia ali um potencial pedagógico que podia ser utilizado e que isso, na verdade, não gerava choque, como é o caso da competição, que eu citei em algum momento. Mas também encontrei momentos em que precisei dosar a competição porque os alunos perderam o rumo. Então, nesse processo de teste, é importante a gente verificar, por exemplo, num determinado teste com uma estratégia educacional numa instituição de ensino. Nós levamos o primeiro protótipo e tinha uma dimensão colaborativa e uma dimensão competitiva no ambiente. Eles tinham um ranking entre eles e, ao mesmo tempo, tinha um ranking entre turmas e uma série de estímulos para a colaboração na própria realização das tarefas. Um dos alunos se ligou tanto no universo da colaboração que ele passou ou da competição, que ele passou a não compartilhar informações para os colegas. Ele reteve, por exemplo, uma informação de uma forma de ganhar ponto que os colegas não perceberam. E aí ele ficou ganhando ponto sozinho por uma semana e disparou. Então, essa, para a gente, não era uma forma de competição saudável e que servia àquele espaço. Porque a gente estava pensando em educação, a gente estava no ensino técnico, então a gente estava pensando uma solução para. A gente estava formando futuros profissionais. Que profissionais eram esses que nós, e pessoas, independente de qualquer coisa, nós estávamos no processo formativo que nós não queríamos estimular um nível de competição que inibisse a colaboração dentro das próprias equipes. Então a gente precisou ajustar de fato o processo de competição e aumentar o processo de colaboração. Isso pode ser necessário. Então é importante a gente olhar para a realidade que está posta para aquele grupo que a gente está atendendo, seja do ponto de vista dos professores, seja do ponto de vista dos alunos ou das demais camadas da instituição na qual esse processo está inserido, seja no contexto da educação corporativa, seja no contexto da educação técnica, da educação básica, da educação superior, de estratégias para ensino não formal. Então, a gente precisa entender a comunidade. Obrigado, Vitor. Vitor, como eu te falei, a gente tem aqui o pessoal, eu esqueci de citar alguns, que é tanta gente, né? Mas tem uma grande comunidade trabalhando com gamificação. Tem o Dielso, tem o Danilo, e o Romero, a Glória e a Regina, como eles estão desenvolvendo ambientes gamificados, eles têm uma grande preocupação, e tem a ver um pouco com o que você falou aí, em avaliar a experiência do usuário, né? E aí, Romero pergunta aqui para você, que é uma pergunta que vai servir, inclusive, para mim. Quais os instrumentos para avaliar a experiência do usuário, user experience? O que você indica? Ele diz, parabéns pela exposição e obrigado. Ele está usando, aí ele gostaria de me dizer que ele está usando o IEQ, tá? Não, o EQ, desculpe. Eu gosto de utilizar, normalmente
quando eu estou nos processos de desenvolvimento, eu desenvolvo os instrumentos para que forem mais adequados para aquele universo. Em geral, eu gosto muito de utilizar a abordagem para entender a experiência mesmo do ponto de vista de jogo. Adaptações daquela heurística do Game Flow e normalmente as dimensões educacionais são pensadas em diálogo com alguém da pedagogia, um designer educacional, e a gente constrói um instrumento específico. Em alguns casos, eu prefiro. Na verdade, eu gosto de fazer as abordagens combinadas, de fazer testes diversos. Então, de fazer questionários num primeiro momento, por exemplo, de depois fazer teste mais próximo de teste de usabilidade, de ver a pessoa utilizando o ambiente e, inclusive, se possível, nesse momento, por exemplo, é um desafio no momento da pandemia para testar alguns sistemas. Porque, por exemplo, uma abordagem que eu gosto é ver a pessoa utilizando, ver as dúvidas, ver onde eles travam e utilizar aquele recurso de pensar alto. Que a pessoa vai utilizando o sistema e dizendo o que é que ele está fazendo, porque aí a gente entende o que é que está acontecendo. Aquele livro também que a gente já estudou no Comunidade Virtuais há alguns anos, que é o de Design de Interação. Ele é um livro bem interessante do ponto de vista de avaliação, que tem bastante coisa sobre avaliação. Tem material de ISA, né, que foi produzido sobre jogos e educação. ISA, eu lembro que na época, inclusive, que a gente estava estudando esse livro, a gente trabalhou esse livro, exatamente. Tem capítulos específicos sobre interação, a gente utilizou bastante esse livro. Enfim, e aí a gente vai combinando essas técnicas. Outra técnica que eu gosto muito de utilizar é de grupo focal, porque individualmente aparecem algumas coisas e que é importante da gente registrar, e a influência do grupo vai fazer tanto algumas coisas não aparecerem, quanto outras coisas aparecerem. Então, quando é possível fazer as duas abordagens, eu acho ótimo, porque aí a gente vê o que é que a pessoa pensava fora do contexto do grupo, e o que é que ela começa a dizer depois que ela está com os pares, e que aí tem uma tendência de se reforçar o que o grupo está dizendo, mas isso vai acontecer na prática, porque isso vai acontecer em sala de aula. Então a gente precisa ter essas duas dimensões. Vitor, obrigado. Aí a gente tem alguns inscritos, mas eu queria já dizer, gente, que no bloco de notas o William colocou o link da tese, Net colocou o site da Maldi e tem uma pergunta de Net, de Elson e Rose. Aí eu vou colocar, Net, Dielson pediu para falar antes, então eu vou passar a palavra para Dielson. Dielson, você quer falar ou você quer que eu leia o que está aqui? Bom dia, Lin, bom dia, colegas. Bom dia. É o seguinte, Dielson, você vê, é importante se apresentar. Ah, tá. Eu ia fazer um pouco isso mesmo. Deixa eu botar aqui minha imagem também. Então, eu sou professor. Na velha guarda do Jack. Você não pode esquecer de dizer isso sempre que você se apresenta. Nós somos contemporâneos. Exatamente. Eu tive um prazer, né, de conhecer Lin junto com Nelson Preto, né, equipe lá da Faculdade de Educação do JEC. Na época, a gente trabalhava um pouco de forma colaborativa, mas eu tenho uma. Agora que eu fui de novo, vamos dizer assim, recomeçar a entender a gamificação como uma coisa importante de investigar, né? Na época eu estava mais preocupado com a inserção da formação de professor usando as tecnologias de informação e comunicação. E esse meu caminho me faz agora retornar à gamificação, porque, de certa maneira, se eu tivesse desde aquele tempo colado com
com Lean, hoje talvez eu não estaria fazendo algumas perguntas mais ingênuas do jeito que eu vou fazer aqui, tá, Vitor? Primeiro, agradecer muito a minha intenção de trabalho agora é justamente sobre ambientes gamificados na formação de professores de física, é isso que vem me instigando a investigar. E, eu pedi para falar, mas depois eu escrevi um pouco lá, Aline, porque eu estou com a pupila dilatada. E aí Você quer que eu leia, Gelson? Eu posso ler. Eu acho que sim, que talvez ganhe tempo, mas só agradecer mesmo e até agradecer também a Aline por vamos dizer assim, me incluir nessa comunidade e vocês também todos, que eu estou muito feliz com essa, vamos dizer assim, com essa minha reentrada na gamificação, né? Porque no trabalho de Lean, ali é o trabalho do mestrado, não foi Lean, logo Foi. era, que a gente fez uma atividade super bacana com várias crianças, né, Lin? Você lembra daquela trabalho? É uma coisa que eu não esqueço, foi uma coisa muito linda lá no auditório lá do departamento. Exatamente. Toda vez que eu vejo você, eu lembro daquelas ações que foram muito legais. E eu me lembro de um estudante, né, que eu levei, um estudante não, um morador de rua que eu levei, né, que era um gurizinho chamado Ticó. Hoje, infelizmente, os rumos dele não foram tão bons assim, mas a gente levava ele fazia serviço de guardar coisa e tal, para entrar nos fliperamas da vida, para poder ficar jogando, e tinha muitas coisas em inglês, muitas narrativas, e ele se sentiu extremamente à vontade com outros estudantes de outras pessoas, né? Porque ele não era estudante, ele já estava afastado da escola, outras crianças que tinham um nível social bem diferente dele. Pena que a gente não conseguiu continuar dando assistência para ele, que ele tomasse outros rumos. Mas e eu sempre me lembro de Lean, toda vez que eu vejo Lean, eu lembro disso, e ao mesmo tempo o resgate de eu ter me afastado, né, dessa discussão, mas sempre há tempo de reconstruir. Então, Lean, se você quiser fazer a pergunta aqui, eu vou ler para você, mas eu gostei de saber que você sempre lembra de mim com aquele momento tão rico que eu também não esqueço, porque eu adoro essas lembranças. É sempre bom voltar no túnel do tempo. Sim, a pergunta de Gelson é: como lidar com a frustração na falta de êxito em atividades gamificadas? A perspectiva de avaliar e ajustar centrado no usuário é uma possibilidade de minimizar essa frustração? Sim. Gelson, quando você fala da frustração na falta de êxito, você está falando do jogador. Não. De quem está promovendo a atividade em si. Como você falou agora, nesse instante eu fui parcialmente contemplado, né? Você fez uma atividade e percebeu no decorrer dela que tinha muito mais de uma competição não sadia do que de uma colaboração, né? Mas nem sempre eu acho que é possível ser ajustado no momento de que essas coisas estão sendo feitas, né? É isso que eu quero tentar pensar como resolver esse dilema, né? Por isso que o ideal mesmo é a gente começar esse processo de diálogo desde o início da competição. Porque aí porque quando já está desenvolvido, geralmente tem prazo, tem recurso, né? A gente tem uma quantidade de recurso financeiro, inclusive, delimitado para desenvolver um determinado objeto. A gente tem um prazo, seja estando desenvolvendo dentro da universidade, seja desenvolvendo no mercado, tem um prazo para que precisa terminar. Então, se a gente não desenvolve, não conversa desde o início, fica muito difícil de criar certas alterações, né, num determinado momento. Se a gente vê que não tem jeito, que é uma coisa que é muito grave, a gente tem que buscar uma solução, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não tem como resolver tudo no mundo. Então, e todas as questões, às vezes, aparecem questões que a gente não tem como resolver dentro das limitações orçamentárias, dentro das limitações de recursos humanos, dentro da limitação de prazo que a gente tem para entregar o projeto. Então, é saber que nós somos limitados e podemos, por diversas coisas, e as nossas entregas dialogam com a nossa realidade, né? Então,
Acho que é mais interno, é mais uma postura interna do que exatamente uma técnica para poder lidar. Se você fez tudo o que você podia para ter o melhor resultado e ainda assim não houve, aí você pode ficar tranquilo porque, né, você tem o conforto interno de que você fez o máximo que você podia. Obrigado, Vitor. Tem a pergunta de Rose, depois a gente tem a questão de net e as pessoas estão colocando também. Então, eu peço que coloquem lá no bloco de notas. A de Ah, mas Rose, diga. me desculpe, Lin, só uma coisa para complementar isso, assim, porque às vezes essa falta de êxito, essa sensação de falta de êxito, ela bloqueia o processo. Isso não pode acontecer. Quando a gente leva para um professor e que ouve dele aquilo que eu ouvi que eu relatei para vocês, que se o projeto for assim ele vai nascer morto, é simples, muda. A gente não pode se apegar com as ideias pré-concebidas do processo. Então, esse processo de avaliação, ele é de fato para mudar o processo e a gente tem que estar, de fato, aberto para a mudança. Porque senão aí a gente não vai ter êxito numa escala macro. Falhar nesse processo é normal, ninguém sabe o que é que o outro espera. Para a gente entender como é que o outro vai construir a experiência, a gente tem que perguntar a ele. Essa questão da avaliação é muito delicada, né? E é um entrave. Como o Vitor falou, a gente tem duas pessoas no grupo que trabalharam com avaliação de jogos, que é a Isa Coutinho e o William, que está aqui hoje, para minha felicidade. Então, a pergunta de Rose certo, então segue a pergunta. Vitor, parabéns pela fala, sempre pertinente. Nesta pandemia, vi muitas experiências sendo desenvolvidas com o nome de gamificadas, sem efetivamente ser. Percebo que há muita confusão em torno da experiência. Um ponto crucial que identifico é a inexistência de avaliação do impacto, olha ela de novo, a avaliação do impacto da atividade gamificada na aprendizagem. Elas surgem mais como estratégias motivacionais do que experiências de aprendizagem. Sobre a avaliação do impacto da atividade gamificada na aprendizagem, sala de aula, qual a sua percepção? Quais estudos você indica para aprofundamento? A gente fez um artigo sobre o Gamifica Senai. Ele não é um artigo especificamente sobre avaliação de impacto, e ele é ainda sobre o processo de desenvolvimento. Mas nesse momento a gente já verifica eu acho que essa parte a gente não publicou. Estou na dúvida agora se aquele artigo tem ou não tem. Acho que foi uma publicação que a gente ainda ia fazer. Talvez onde tenha isso, eu não sei se ela está aqui, inclusive acho que não. Mas eu não me lembro também agora com detalhes se o estudo de Daiane Amâncio, que foi no Gestec, que foi pelo Gamifica Senai, Dai acessou esses dados de como a gente avaliou com os alunos. Eu não me lembro agora. Eu acompanhei o processo dela todo, eu li, mas agora eu não me lembro o quanto ela desenvolveu isso na dissertação. É realmente muito difícil da gente achar estudos de avaliação de impacto. Na época que eu estava desenvolvendo o Gamifica, eu encontrei alguns. Eu não sei se eu tenho isso anotado. Quem me mandou alguns, inclusive, se eu não me engano, foi Jana Rosado, Janaína. Não sei se ela está aqui hoje também. Que na época ela estava no sanduíche. Não está não. Ela me mandou alguns trabalhos. Eu pedi a ela, eu tinha localizado alguns trabalhos, pedi a ela para ver se encontrava e ela conseguiu me mandar alguns trabalhos. E eu não sei se eu tenho. Eu vou procurar e envio no grupo. Mando no grupo do CVIAC ou no grupo do CV UNEB? Rose está no DAUNEB, mas você pode. Rose está no DAUNEB, você pode replicar nos dois. Você está nos dois, né, Vitor? Estou nos dois. Tem gente dos dois grupos. Na verdade, tem gente do IF Baiano também. Então, hoje tem 3 grupos aqui. Mas eu não lembro de cabeça assim, não. Mas eu sei que eu li algumas coisas. E mesmo assim, não são trabalhos muito ricos, não, de avaliação de impacto. Mas tem algumas coisas interessantes. Lendo alguns juntos, a gente consegue mensurar algumas coisas, ter um pouco mais de noção. E acompanhar nos processos que a gente desenvolve quando é possível, né? Porque, por exemplo, desenvolvendo uma avaliação ou uma solução para a educação corporativa.
nem sempre eu tenho acesso aos dados depois quando eles são utilizados. Então, eu não consigo mensurar. Eu consigo até o processo de desenvolvimento. Depois que leva a solução para o ar, nem sempre eu tenho autorização para mensurar o resultado. Ainda tem isso, né, Vitor? Tem a questão de sigilo, a depender se você está. Quando a gente trabalha na rede privada, a gente tem algumas restrições, né? Mas você vê novamente a questão da avaliação sendo o retorno do recalcado. Tem mais uma pergunta aqui, tem várias perguntas ainda. De NET, eu vou tentar otimizar por causa do horário. NET, você citou que existem várias frentes e perspectivas diferenciadas da gamificação para a área de educação. Na sua visão de estudo, de estudioso, qual a mais adequada? Você pode indicar uma perspectiva de estudo, livros, autores sobre gamificação e área de educação? Ela diz, quero ler, reler e indicar para alguns colegas professores do ensino de graduação que estão usando as estratégias gamificadas. Eu não sei se eu consigo definir uma mais adequada, porque depende muito da linha de pensamento que vai ser trabalhado. Por exemplo, bom, se eu estou desenvolvendo uma plataforma no ensino técnico, numa determinada instituição que tem uma abordagem baseada em educação por competências. Então eu tenho que entender essa abordagem e pensar qual é a forma. Por isso que eu gosto muito de seguir aquele passo a passo mesmo para cada sistema e entender quais são as necessidades que aquela experiência tem para ser desenvolvida. Porque certamente uma solução no ensino por competência vai ser muito diferente de uma solução, por exemplo, voltada para a reeducação comportamental. E aí a gente vai ter que pensar. Eu gosto de ir construindo o conhecimento em torno desse universo. E às vezes com livros que não, ou com referências que não são necessariamente de gamificação, mas do universo do game design e de soluções de desenvolvimento de outros jogos. Sobre gamificação, eu gosto muito desse texto do Deterding, que é um texto bem base, porque ele diferencia, e isso é uma parte da sua pergunta também, ele diferencia gamificação de outras estratégias, como Playful Design, como Serious Games. Esse, para mim, é um texto-chave. O nome do texto é Defining Gamification. E tem um outro texto de 2014 de um outro autor, que é o Werbach. Ele tem, inclusive, um curso no Coursera, que é um curso interessante de se fazer. Eu gosto muito do curso dele. Coursera, não sei se todo mundo conhece, é uma plataforma de ensino à distância que reúne cursos de diversas universidades do mundo. E tem muito material rico ali dentro. Esse curso é um deles. O Werbach tem um texto de 2014 que chama Redefining Gamification, que ele dialoga com o Defining Gamification do Deterding e traz a gamificação como um processo. O processo de tornar algo mais próximo dos jogos. Que para mim isso é muito rico, no sentido de você pensar a experiência. Ele tem 2 livros que são mais próximos do curso do que desse universo, que é um Gamification Toolkit, que é uma coisa assim mais prática, vamos dizer assim. São vários, com um pensamento menos próximo daquilo que ele fala nos artigos, e mais de uma caixa de ferramenta para gamificar. Mas eu acho interessante ter noção disso também. E eu acho que a gente vai compondo a nossa abordagem muito baseada também nessas diversas perspectivas e utilizando o que delas serve para cada momento. Tem um outro livro dele que também é menos caixa de ferramenta e mais próximo do universo dos jogos, mais próximo do universo dos cursos do Coursera, que eu também não me lembro exatamente o nome. Aí, se a gente está... Eu gosto muito de utilizar os livros da Jane McGonigal, embora não sejam explicitamente sobre gamificação. Ela trabalha mais com Alternate Reality Games. Mas tem muitos inputs interessantes ali para a gente pensar gamificação. Tanto o Realities Broken, que está traduzido como a realidade em jogo, quanto o Super Better, que eu acho que não está traduzido.
São duas referências muito importantes para mim. E se tem mais alguma coisa. E o próprio conhecimento de game design em livros diversos. Eu gosto muito do Ernest Adams, no livro Fundamentals of Game Design. E daquele artigo antigo que eu citei do Crawford, The Art of the Game Design, que também é muito interessante. O que eu acho importante é entender outras abordagens, como a que Felipe utiliza também bastante, que é mecânicas dinâmicas e estética, que é uma abordagem muito rica para se conceber, só que elas não são especificamente de educação. E aí a gente tem que ir fazendo os cruzamentos com o que a gente sabe de educação e aproximando com as estratégias que são pertinentes para aquele momento. Vitor, obrigada. Quero dizer a vocês que NET está colocando algumas indicações, e as indicações que o Vitor está dizendo, as pessoas estão copiando, colocando lá no bloco de notas, vocês podem pegar depois. Temos a questão de Clairton, e a última é a de Massinho, e a gente encerra por causa do nosso horário. Clairton ele é professor, ele é diretor de uma escola da rede municipal, é nosso parceiro, inclusive nas empreitadas aí de interlocução, né, com os projetos da universidade. O ano passado ele desenvolveu um projeto com Suiane, que foi um projeto da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, Clairton pergunta o seguinte: Vitor, muito bom o bate-papo. Fico imaginando se as escolas já estivessem imersas nessa cultura de gamificação, como isso poderia ser útil nesse momento de pandemia? O que você pensa sobre isso? Eu acho que isso poderia ter ajudado bastante se a gente já tivesse. Mas, assim, é uma coisa que a gente não tinha como prever, que a gente precisa lidar da forma mais criativa possível agora para lidar com a distância. Se a gente já tivesse um caminho, uma estrutura gamificada, isso poderia facilitar, mas depende também de como tivesse sido concebido essa estrutura gamificada. Porque se ela tivesse feita para um ambiente presencial, ela ia ter perdido sentido também. Então, eu acho que esse momento em que a gente está é um momento muito específico que a gente não estava preparado para lidar em nenhuma área. A gente pode ter se adaptado melhor ou não tão bem, a depender de vários fatores, em vários casos diferentes. E eu gosto de ver esse momento como um jogo, porque eu acho que é uma forma que me ajuda a lidar bem com ele. E muito baseado naquelas ideias da definição contemporânea de jogo, no sentido de que o jogo é o que a gente define como jogo e com o que a gente joga. Porque assim, se a gente está num determinado sistema de regras, a gente pode encarar ele como um sistema de regras sociais, um sistema de regras que determinam determinada atividade, ou a gente pode encará-lo com uma certa atitude lúdica e jogar com eles. Então, por exemplo, nós estamos numa regra agora que fique em casa, né? O máximo que for possível, está flexibilizando em alguma medida, mas eu continuo acreditando que seja uma regra que faz muito sentido, saia o mínimo possível. Então, a gente precisa lidar com... acho que a gente precisa colocar o estímulo, a lente que a gente coloca quando a gente joga. Que quando a gente joga, a gente enxerga as regras absurdas que tem num jogo, que são limitadoras da nossa ação, como um estímulo para a criatividade, para explorar esse universo que é posto. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora. Seja qual for o cenário, temos uma limitação. O que podemos fazer com essa limitação? Sentar e chorar, o que às vezes pode ser necessário, e também olhar para essas limitações e ver quais são as oportunidades que nós temos de atuação dentro. E isso é o que caracteriza o jogo, inclusive na abordagem de Jean-Jacques Henriot. Essa tensão entre uma regra posta e uma atitude que explora o máximo de possibilidades possível e desenvolve a criatividade. Respondi divagando de uma forma mais filosófica, mas eu acho que é uma abordagem que pode ser interessante de adotar. Obrigado, Vitor. Temos mais uma pergunta. Tem várias pessoas lhe parabenizando aqui pelo trabalho, dizendo que você tem relação com o que estão fazendo.
Então, temos a última pergunta que é de Massinho, que ele diz, pegando a carona nas colocações do colega de Elson, apenas situando, falo do lugar de pesquisador que trabalha com professores da rede pública, sem recursos financeiros preciosos, plataformas gamificadas. E são eles próprios, os protagonistas, que se engajam no gamificar de suas práticas. Aí ele coloca assim, provocação. E quando os alunos não reagem na proporção do empenho de quem planeja e entende a gamificação? Primeira questão. Já passou por isso? Aí ele dá um exemplo. O aluno não sai da sua zona de conforto de espectador, mesmo em propostas de ensino que tentam se reconfigurar. Pronto, Vitor, essa é a nossa questão cotidiana. Então vamos lá. Deixa eu responder logo essa última porque ela impacta mais. Assim, eu acho que ela engaja, já me veio as experiências. Claro que eu já passei por isso. E todo tempo, quando a gente desenvolve estratégias de gamificação, a gente sempre vai conceber, e jogos também, a gente vai conceber algo que a gente imaginou que ia ser incrível e que não vai ter resposta. E é isso, a gente tem que aprender a lidar com essa dificuldade e ir ajustando. Por isso que eu reforço tanto a coisa de teste e ajuste desde o início. Porque a gente concebe um espaço de experiência para o outro. E o principal é que o outro queira lidar com isso. Ele pode não querer. E ele tem o direito de não querer. Inclusive, essa é uma característica, se a gente for voltar para aquela abordagem mais ligada de característica, essa é uma característica que sempre aparece nas definições do jogo. O jogo é voluntário. E esse é um problema no modo em que se implementam estratégias de gamificação. Ninguém tem que jogar. Ninguém pode ser obrigado a jogar. Porque senão não existe jogo. Se a gente não se engajar porque quer ter aquele tipo de experiência, e tem gente que não gosta de jogo, e tudo bem. Aí a gente precisa ter abertura também para lidar com isso, de ter espaço para que o outro exerça a sua liberdade de jogar ou não jogar aquilo que a gente está proposto. E aí, se ele não quer jogar e a outra solução é uma prova tradicional, ele faz a prova, sei lá. Ou se ele quer escapar de alguns aspectos Às vezes ele não está interessado no tipo de abordagem. Tem algumas estratégias que a gente vai utilizar em sala de aula, que alguns alunos, independente de ser gamificação ou não. A gente sabe que alguns alunos são mais visuais, por exemplo, e outros são mais auditivos, outros têm mais uma relação com uma experiência prática de aplicação, e que tem uma porcentagem maior para determinado, de uma forma geral, para aplicação, mas tem gente que não está interessado em aplicação, assim como tem gente que não está interessado em ver, outros que não aprendem bem com ouvir. E a gente tem que considerar na criação de experiências de sala de aula, levando em conta que existem diversos perfis de alunos que vão se engajar com diversos formatos de aula. Então é interessante, tanto na concepção de uma estratégia de gamificação, pensar nesses diversos perfis e criar atividades que contemplem esses diversos perfis, e considerar também que vai ter gente que não vai se engajar, assim como tem gente que não vai se engajar quando você passar um vídeo em sala de aula, ou quando você pedir que eles apresentem um seminário. Acho que é parte do nosso processo como professores. E eu estou em sala de aula também, em diversos formatos e espaços. E não necessariamente, lógico, a gente sabe que o setor privado normalmente tem mais recursos, mas o desenvolvimento de estratégias gamificadas ele é caro, inclusive para muitas instituições do setor privado. E, às vezes, os professores que têm uma maior vontade de gamificar suas aulas utilizam também esses recursos, assim como eu já utilizei, por exemplo, dentro de sala de aula de universidades privadas, recursos de gamificação baseados em dinâmicas de sala de aula, planilhas digitais, tudo como do Excel ou do Google Drive, eu utilizei o do Drive naquele momento. Os recursos do Google, tem inclusive um site que é bem interessante, que utiliza só recursos do Google para criar estratégias gamificadas. E que aí
o próprio professor, né? Um recurso direcionado para o próprio professor. É uma professora que desenvolveu recursos bem interessantes, me parece que tem um patrocínio do Google aí depois, e tem algumas soluções bem simples, inclusive com planilhas prontas, que eu já utilizei e que utilizei adaptado, fui adaptando para a minha realidade e fui fazendo. Tem alguns recursos, por exemplo, como o Classcraft, que é um recurso de um desenvolvedor canadense que tem uma versão que tem uma versão gratuita para professores que podem utilizar com um determinado limite, mas dá para utilizar bastante. Eu utilizei já em sala de aula e já utilizei. Eu utilizei muito como referência também em algumas estratégias. Tem outras estratégias mais pontuais, porque o Classcraft ele é uma jornada mais complexa, né? Ele é baseado em MMORPG, ele pensa a turma dentro de uma jornada, cada um criando seu personagem e tal. Tem também outras estratégias mais pontuais que a gente pode utilizar para gerar soluções gamificadas. Algumas já têm alguns elementos de gamificação, outras não, mas a gente pode utilizar dentro de um contexto de gamificação, como, por exemplo, Kahoot, EduPulses, tem uma outra que eu utilizei de uma forma que eu fiz fiz uma palestra no TEDx Rio Vermelho aqui, que eu falo sobre gamificação mais aplicada à vida de uma forma mais sintética, mas eu fiz uma palestra gamificada. E eu gamifiquei a partir de uma lógica de adventure games, de fazendo escolhas que vão determinando a narrativa. E para fazer aquilo eu utilizei um PowerPoint e o Mind... Qual é o nome da solução? Mas eu procuro aqui que eu não lembro agora. Mas é uma solução de tipo... Não é exatamente um quiz, mas ele é uma solução de pergunta e resposta. Que ele cria duas alternativas e mostra... Isso podia ter sido feito em várias outras. O EduPulses tem recursos para fazer isso, por exemplo. E aí ele dá uma resposta, você vê a porcentagem, então eu começava a contar uma história e em determinado tempo o personagem tinha um ponto de bifurcação que ele podia fazer uma coisa ou outra e a partir da escolha da plateia que estava assistindo a palestra naquele momento, eu ia contando a outra história. Isso dá um trabalho infeliz, né? Porque você pensar que ali eu tinha que ter em mente todas as histórias possíveis, eram dois personagens com histórias completamente diferentes e algumas soluções possíveis de sair. E são coisas que a gente pode fazer, que dá muito trabalho de fato, e que pode ser que um público que a gente faça dê muito certo, para outro público dê errado. E é isso, a gente tem que lidar com isso. Deixa eu ver o que foi mais que ele perguntou. Trabalho como professor da rede pública, acho que eu falei de tudo, né? Quando já pensou. É isso que eu acho que eu respondi. Se tiver mais alguma coisa, de que eu não tiver falado, pode sinalizar. Vitor, muito obrigado. Foi mais uma vez um prazer ter você aqui, ver o quanto você fomentou a vinda de pessoas que estavam distantes da comunidade, porque eu divulgo essa reunião desde que começa a acontecer, mas hoje a gente teve várias pessoas que são de comunidades UNEB, né, que estão no grupo da UNEB e que não estavam vindo. Então, você realmente mobilizou, tá vendo os afetos que as pessoas têm por você, não só afetos, mas admiração, respeito, né? Que retornaram para essa discussão. E foi muito rico porque você também, a partir da sua fala e das questões que o grupo levantou, você aponta várias linhas ainda de investigação que precisam ser aprofundadas e que podem se constituir em objetos, né, de investigação para que a gente possa fortalecer ainda mais essa discussão que é tão cara para a gente e que a gente fica muito triste quando a gente vê equívocos, como foi colocado aqui, né, por algumas pessoas. Então é isso, eu vou passar a palavra para você se despedir do grupo, para poder a gente concluir essa atividade de hoje, mas mais uma vez eu lhe agradeço demais, do fundo do coração,
E agradeço muito também a participação de todos aqui e o quanto foi rica essa manhã, viu? O povo se mobilizou. Gamificação é algo que realmente mobiliza as pessoas. Bom, eu gostaria apenas de agradecer essa oportunidade de diálogo, que para mim também foi muito rica e que sempre, e agradecer também por ter voltado a fazer parte do grupo, frequentar essas reuniões, de ter esse espaço para a gente continuar conversando sobre isso. Nem sempre a agenda permite entrar no horário da reunião, sempre que eu posso, eu assisto, quando dá, eu vejo online. E que é uma outra coisa muito importante também, esse registro que você está fazendo dessas conversas, para a gente ter acesso a esses debates. Para mim, eu trabalho muito mais hoje com pesquisa e desenvolvimento, né, de uma forma, eu continuo pesquisando de forma aplicada, e para mim ter esse espaço de discussão que está aberto para a gente trocar todo esse universo de conhecimentos é muito importante e muito rico para continuar ligado à universidade de alguma forma e trocando ideias, que eu acho que é algo muito importante da gente fazer. Especialmente nesse momento em que a gente precisa realmente de ter soluções criativas para lidar com os desafios que estão sendo apresentados. Estou muito feliz. Obrigado. Eu também fiquei muito feliz, é verdade. A gente tem que descobrir formas de sobreviver a tudo isso e produzir e contribuir para a comunidade, né? Obrigado, Vitor. Um beijo grande para você. Obrigado, gente. Um beijo para todos. Nos vemos em breve. Boa semana para todo mundo.